Boa noite. Prontinho. Estamos ao vivo, maravilhosas, tudo bem? Sejam bem-vindas, gente, à nossa live de quarta-feira, nosso encontro semanal aqui ao vivo. Muito bem-vindas. Olha, hoje a nossa live está animada porque eu tenho tantos assuntos pra gente conversar. Gente, então olha só, acabei de trazer um assunto nos meus stories. Aliás, quem não me acompanha nos stories, não deixa de acompanhar diariamente, tá? Lá a gente sempre tem muitos conteúdos, discussões, eu sempre trago discussões e tento trazer conteúdos e assuntos com profundidade para vocês. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre óculos, tá? Mas antes disso, antes de começar o assunto do óculos, hoje nos stories, agora à noite, eu trouxe para vocês a cor que a Kamala, ela, acho que é assim que fala, né, gente? Ela usou na sua roupa hoje para a posse da presidência dos Estados Unidos. E é super importante a gente entender o porquê disso, né? Eu acho que pessoas públicas, elas com certeza precisam, elas provavelmente têm aí uma assessoria, uma consultoria de imagem para apoiá-las, principalmente nesses grandes eventos onde elas precisam se atentar à escolha de vestimenta, à escolha da modelagem, à escolha da roupa, para que isso esteja coerente com a ocasião e com a mensagem que elas querem transmitir. E isso, gente, não vale só para a pessoa que é figura pública, para celebridade, não. Isso vale para todas nós, tá? Porque a gente sabe como o mundo hoje ele é competitivo, como todas as áreas de atuação elas exigem que a gente se destaque cada vez mais, e esse destaque ele vem pela área técnica. Então sim, você precisa se destacar, fazer cursos, investir na sua carreira, estudar sempre, 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 mas você também precisa cuidar da sua imagem, porque a forma como você se apresenta, a forma como você aparece, seja nas ocasiões suas de trabalho, seja nos ambientes sociais e pessoais, eles vão falar muito sobre você e vão trazer credibilidade para você na sua vida. Então hoje, quando eu trouxe a imagem dela e falei, olha, ela tá de roxo, alguém percebeu, alguém prestou atenção na cor da vestimenta dela? Era uma cor muito próxima a desse meu vestido, e aí foi inclusive a minha inspiração quando eu fui escolher ali o look que eu ia usar para falar com vocês, tá? E aí, gente, o roxo, como muitas meninas responderam, deixa eu ver se eu consigo abrir as respostas aqui. Ah, que legal, eu consigo. Então vamos lá. Eu achei muito bacana que várias de vocês acertaram. Vocês estão muito atentas. Eu fiquei muito feliz. Então, olha só. A Andressa falou que representa o movimento sufragista, do movimento feminino pela liberdade, pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. E é isso mesmo, gente. O roxo foi uma cor utilizada pelas mulheres lá no final do século XIX, início do século XX, para trazer, para representar essa luta da mulher e a presença. Então, roxo é uma cor que traz muita força, traz muito poder, e é uma cor que está, sim, relacionada ao movimento sufragista feminino, tá? Tivemos outras respostas aqui. Olha, a Lia também falou apoio ao movimento feminista. Muito legal que vocês estão atentas. A Bárbara trouxe um comentário interessante também, é a cor da realeza, que transmite riqueza. Isso é verdade. O roxo, por muitas vezes, foi utilizado pela realeza. Era uma cor que estava referenciada ao status. Depois, o vermelho acabou tomando lugar, e hoje o vermelho é muito relacionado a status. Mas o roxo, até então, durante o século XIX, principalmente, até antes, era uma cor extremamente associada à riqueza. Então, quem usava roxo eram pessoas de mais status, tá? Isso também é muito verdade. Então, parabéns para quem falou isso. A Geni também trouxe um comentário muito coerente, né? Liberdade, luta contra a violência, contra o racismo feminino, é uma cor que traz empoderamento, é isso mesmo, gente. Roxo
traz empoderamento. Na luta das mulheres durante o movimento sufragista, a cor ela era chamada de violeta, tá? Então elas usavam 3 cores principais: o violeta, o branco e o verde. Violeta porque traz essa questão do empoderamento feminino, tá? A questão da luta, a questão da busca pela igualdade, e aí vem também as suas nuances, como lilás também, que traz uma mensagem de mais tranquilidade, de calmaria. O branco, que era a cor da paz e da tranquilidade, e o verde, que era, então, a cor da esperança, tá? Então, essas 3 cores eram muito presentes durante o movimento sufragista, tá? Então, muito bacana mesmo, que vários de vocês acertaram. Teve gente que respondeu sabedoria também, é uma cor bastante associada a essa questão do poder, e essa sabedoria, ela sim precisa também estar junto do poder, porque a gente sabe que nada adianta a gente se vestir lindamente, estarmos incríveis, se a gente não tem sabedoria, se a gente não tem empatia, se a gente não consegue lidar de forma elegante com os obstáculos que aparecem na nossa frente, se a gente não sabe se portar nos ambientes. Então tudo isso é muito importante, tá, gente? E é muito bacana a gente olhar para a imagem, né, de hoje, da posse da presidência, tá? A esposa do Biden, eu achei que a cor dela também está lindíssima. Ela usou um tom de azul, achei super apropriado, um tom de azul calmo, que traz uma mensagem de tranquilidade. Azul está relacionado à mensagem de saúde, então achei muito coerente também com o momento que a gente está vivendo, tá? Eu achei as 2 escolhas extremamente coerentes. Reparem que as 2 estão com roupas lisas, estão monocromáticas, inclusive as luvas estão acompanhando a cor da vestimenta. Olha como é interessante, né, gente? E hoje vocês me perguntaram muito também na caixinha de perguntas em relação às estampas, né? Recebi várias mensagens nesse sentido. Dani, adoro estampas, não sei o que fazer. Reparem, gente, que na maior parte dos eventos públicos, eventos bem grandes, né, que chamam muita atenção, em geral, não é regra de forma alguma, mas em geral as mulheres estão de roupas lisas, né, gente? A roupa estampada, ela acaba trazendo muita mensagem de criatividade, é mais divertida também, né? Ela traz um colorido muitas vezes, então acaba se tornando um tanto inadequada para certas ocasiões. Podem perceber, até em roupas de casamento, por exemplo, em geral a gente opta por peças lisas. A gente dá preferência pela modelagem, pelo tecido e a cor, é isso que vai chamar a atenção. Um vestido estampado, por exemplo, ele acaba sendo muito adequado para um casamento durante o dia, que é um pouco mais informal. Então são aspectos interessantes da vestimenta para vocês refletirem, tá? Então aqui, olha, gente, só essa imagem para representar aí o movimento, tá, sufragista feminino do final do século XIX, início do século XX. Acho que é um marco aí histórico também, essa questão política dos Estados Unidos que aconteceu hoje. Então, acho que tudo isso está muito associado, interligado com tudo que todas nós estamos buscando aqui, tá? Então, para quem entrou depois na nossa live, ó, mais uma imagem aqui da Kamala, super bonita. Para quem entrou agora, gente, lembrando que estamos com as inscrições para o desafio Transforme o Seu Estilo abertas. As inscrições acontecem pelo link que está na minha bio. Então terminou a live, entra no meu perfil, acessa o link, clica e se inscreve. Por quê? Dani, por que eu preciso me inscrever? Porque aí eu tenho certeza de que você vai receber todos os meus avisos, tá? Vocês vão ver que na semana do desafio, ó, tem que estar animada, preparada, com vontade de mudar, porque na semana de desafio a gente bomba de conteúdos e de aprendizados, tá, meninas? Então se inscrevam, não percam nenhuma informação. Aqui no Instagram a gente sabe que a entrega não é total, a gente sabe que vocês não assistem todos os dias, o que é totalmente normal. Então quando você se inscreve é porque você realmente está interessada em fazer parte desse desafio durante uma semana comigo, tá? Depois do nosso desafio vem então as inscrições para a 4ª turma de imersão em imagem e estilo comigo. Eu não vou me estender nesse assunto, mas para quem quer se aprofundar, quem quer passar pela consultoria de imagem e estilo por mim, quem quer ser mentorada por mim,
Já se prepara, as inscrições começam no dia 7 de fevereiro, assim que termina a nossa semana de desafio, tá? Então já coloca aí na agenda, já coloca o alarme e as aulas começam então na semana seguinte. A imersão ela é um programa de 1 mês de aulas ao vivo comigo, aulas via Zoom, fácil acesso, bem tranquilas, tá? E ficam gravadas também para vocês. Além da imersão, quem entrar também vai receber vários bônus que depois eu vou ter a oportunidade de comentar aqui com vocês, tá, gente? Então fiquem atentas, desafio mais imersão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre óculos e rosto. Foi um assunto aí que bombou essa semana, segunda e terça-feira, aqui no meu perfil. Eu trouxe esse assunto à tona para vocês, um assunto extremamente importante quando a gente fala sobre imagem e estilo pessoal, tá? O óculos ele vai além de apenas um acessório. O óculos ele tem um poder de transmitir mensagens. E aí vocês levantaram muito a questão, né? O assunto sobre os óculos de grau. Gente, eu não uso óculos de grau, então eu não tenho óculos de grau para mostrar para vocês. Eu trouxe os meus óculos escuros, né? Alguns deles. Esse daqui é o meu transparente, tá? Que seria o que se assemelha melhor a um óculos de grau. E aí, gente, é chato mostrar óculos quando eu tô com a luz aqui ligada, porque ele reflete na lente. Mas olha só, quando eu trouxe esse assunto para vocês, eu falei que não existe regra em termos de formato de rosto versus armação adequada. Gente, não existe regra. A consultoria de imagem, ela vai muito além e eu quero ensinar vocês a pensarem justamente porque se a gente fica se baseando em regras, a gente está se colocando numa caixinha e somos pessoas, temos gostos, temos estilos diferentes. Se a gente se enquadra em uma caixinha, fica tudo muito limitado, tá? Ou seja, se eu falar rosto, primeiro que pra gente definir um formato de rosto, gente, é uma coisa complexa, tá? É preciso fazer um trabalho de visagismo. Esse trabalho para definição precisa ser feito presencialmente. No online, a gente consegue sim dar algumas orientações. Eu faço isso, tá? Mas são orientações, não é um trabalho completo de visagismo. Então, às vezes, vocês se prendem muito a nomenclaturas, regras, e eu acho que, às vezes, nem tem certeza se é isso mesmo, sabe? Ah, o meu rosto é oval. Como é que você sabe que o seu rosto é oval? Por exemplo, o meu rosto. Alguém chutaria qual é o formato do meu rosto? Quero saber se vocês já têm uma opinião formada sobre o formato do meu rosto. Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre a percepção delas e, na verdade, a percepção não tem nada a ver com o que é a realidade, tá? Tudo isso para fazer vocês pensarem. Eu nunca vou trabalhar com regras. Eu não trabalho com regras com vocês que me acompanham aqui diariamente, nem com as minhas clientes, nem com as minhas alunas, tá? Então é muito importante, ó, já teve gente falando, é o que sempre falam, oval. Todo mundo fala que o meu rosto é oval, gente, e não é. O meu rosto não é oval, ó, foi batata, viu? É o que eu sempre recebo de mensagem ali na caixinha do direct. Então, gente, é muito importante a gente não se prender e não se limitar a regras ou classificações, a menos que tenhamos passado por um trabalho de consultoria de imagem focado em visagismo, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é a importância de vocês conseguirem se autoavaliar no sentido de entender o que no rosto de vocês querem realçar, vocês querem valorizar e o que de repente vocês buscam suavizar. O óculos ele tem esse poder, principalmente o óculos de grau, porque quem usa óculos de grau, esse óculos ele se torna então um acessório que faz parte do seu dia a dia, faz parte de você. E aí é importante que ele esteja integrado com a sua vestimenta, com a forma como você se veste no seu dia a dia, porque imagina, se você trabalha, por exemplo, em uma empresa de advocacia, você tem uma profissão que exige um dress code mais formal, tá? Vamos supor. E aí você vai lá, você tem um dress code formal, você trabalha numa empresa e aí o seu óculos, vamos supor que é um óculos de grau, tá, gente? Ele tem lente clara. E o seu óculos é esse.
nessa cor, nesse formato, tá? Ou seja, o que esse óculos transmite, gente? Ele transmite, acho que dá pra vocês verem, né? A luz, ela atrapalha um pouquinho, mas se desligar a luz, fica escuro e aí não fica legal, tá? O que esse óculos transmite? O que vocês acham? Mensagem de quê? Vocês acham que é mensagem, por exemplo, de poder? Essa não seria a mensagem principal. É claro que dependendo da forma como eu me porto, da roupa que eu estou vestindo, eu até posso transmitir poder. Mas esse óculos está muito mais relacionado a uma mensagem de criatividade, a uma mensagem mais cool, mais despojada, sabe? Então, fashion, muito bom, Thaís, isso mesmo, criatividade, fashion. Então, por exemplo, se eu tivesse num ambiente de escritório, não seria, de repente, a melhor opção, tá? Então, quando a gente pensa num óculos de grau, é muito importante, sim, que esse óculos esteja totalmente relacionado aos nossos desejos de imagem. Deixei o óculos cair. Aos nossos desejos de imagem, ao nosso estilo, ao que a gente quer transmitir. E aí, gente, precisei abaixar para pegar o outro óculos que tinha caído, coitado. Eu sou meio estabanada. Logo esse daqui que é o mais fino e mais delicado. Então, gente, olha só. Ótimos os adjetivos de vocês. Descolada, irreverente, isso aí. Então, a gente precisa pensar não apenas na questão do formato do rosto, das linhas, da cor dessa armação, da espessura dessa armação. Esses são aspectos que precisam ser avaliados, assim como a gente precisa avaliar o nosso estilo pessoal e os nossos desejos de imagem, tá? E aí, quando eu falo de desejos de imagem, de repente, por exemplo, vocês podem ter 2 óculos de grau, um que vai ser um pouco mais moderno para determinadas ocasiões, e essa modernidade pode vir, por exemplo, através da cor. Você pode ter 2 modelos iguais, vamos supor que você adora um modelo X, ele se encaixa muito bem no seu rosto, você já se deu bem com ele, e aí você vai deixar em uma cor mais neutra, por exemplo, um azul marinho, e outro você vai trazer uma outra cor mais criativa e mais moderna. Então você pode fazer uso da cor para trazer modernidade para sua mensagem, entende? Então são vários aspectos que a gente precisa pensar para alinhar na hora da gente escolher então a armação ideal para o nosso rosto, tá? Além, claro, da gente avaliar questões do tipo como que é o meu rosto, né? Isso só de olhar no espelho, por exemplo, você já consegue identificar áreas suas de dominância visual que de repente você quer suavizar. Só que isso vai também de acordo com os seus desejos, porque, por exemplo, você pode ter um rosto com mais bochecha e isso não te incomodar, tá? Agora, se você tem um rosto mais de bochecha, aquele modelo aviador, por exemplo, eu não te recomendaria, porque o modelo aviador, ele tem aquele modelo arredondado que faz uma leve curvinha para baixo e chama atenção exatamente para cá. A gente precisa pensar que todos os acessórios, as nossas roupas, elas criam linhas visuais, tá? Então, se eu coloco um óculos, ele está criando uma linha visual. E eu preciso entender como é o formato desse óculos para entender para onde ele vai chamar a atenção. Se esse óculos tem um modelo, então, aviador, ele vai chamar a atenção mais para baixo. Se ele tem um modelo gatinho, ele vai chamar a atenção para cima, tá? Então, só falando aí genericamente para ensinar vocês a pensarem sobre isso. A Rosa trouxe aqui um ponto super importante, que é o contraste pessoal. Gente, esse é um conceito que eu ensino vocês durante a turma da imersão. Não teria como analisar vocês aqui, mas na turma da imersão eu analiso todas as alunas e a gente define o contraste de todas vocês. É muito importante a gente respeitar o nosso contraste na escolha dos nossos óculos. Reparem que os meus óculos, em sua maioria, são óculos de tonalidades claras. Isso porque eu tenho um contraste que é um contraste mais baixo, eu sou toda clara. Eu não tenho óculos preto. A maior parte das pessoas... Quem aqui, gente, tem óculos preto e marrom? Quero saber de vocês. É muito comum a gente ter óculos preto e marrom. A maioria das pessoas tem. Isso vale para homens e mulheres, tá? Por quê? A gente fica com medo de usar e aí vai naquele pretinho básico que nos falaram que é básico, que na verdade de básico não tem nada e que na verdade não harmoniza bem com todo mundo, inclusive
ouso dizer aqui para vocês que o preto, ele harmoniza bem com a minoria das pessoas, tá, gente? A maior parte das pessoas não fica bem de preto. Preto é a mais escura das cores, tá? Então, para a pessoa ficar com preto, ela precisa ter mais contraste no seu rosto, ela precisa ter um cabelo mais escuro, ela precisa ter profundidade, tá? Então, olha só, todas vocês falando eu, preto e marrom, é isso aí, gente. E vocês que já me acompanham já perceberam que eu não tenho nem óculos preto, nem óculos marrom, tá? A Paty tá falando aqui que tem um vinho muito bacana, o vinho é uma cor ótima, viu, Paty? Muito legal. A Elaine tá falando que tem um bege claro com a lente marrom, bacana também, uma cor bastante elegante, tá? Então, gente, existem cores que podemos substituir, por exemplo, ó, esse meu verde que eu mostrei nos stories, ele seria um excelente substituto, por exemplo, ao preto. Por quê? Ele é tão escuro quanto o preto, quase, né? Um pouquinho menos, mas ele faz, às vezes, de um óculos escuros, tá? Porém, ele não é preto. A lente também não é preta, é uma lente grafite escura, tá? Então, ele não chega a pesar tanto no visual. Agora, vocês reparem que ele cria muito mais contraste no meu rosto do que o modelo anterior. Acho que fica claro isso, né? Ou seja, esse modelo aqui, ele é um pouco escuro demais para o meu rosto. O que acontece? Tem problema usar? Não, mas quando cria contraste, eu acabo chamando mais atenção para o óculos, não tanto para o meu rosto, e aí eu não tô priorizando tanto a harmonia, eu tô priorizando o modelo. O modelo é lindo, o modelo é chamativo, o modelo traz mensagem de poder, então nesse caso estou priorizando o modelo e não a harmonia visual, certo? No modelo anterior, apesar de serem formatos totalmente diferentes e de transmitirem mensagens diferentes, esse daqui, em termos de harmonia de cor, eu acho que vocês devem concordar comigo. Se alguém não concorda, me escreva. Mas esse daqui fica mais harmônico no meu rosto, certo? O óculos não chega antes, o óculos chega junto. E é isso que eu quero ensinar vocês em todos os aspectos da vestimenta. Eu não quero que nenhuma roupa, eu não quero que nenhum acessório, eu não quero que o cabelo de vocês cheguem antes. Eu quero que cheguem no conjunto e na harmonia, tá? Agora, quando a gente aprende, por exemplo, a usar cores no nosso dia a dia, quando a gente foge do tal do pretinho básico, até na roupa também, a gente começa a trazer roupas com mais interesse visual, a gente consegue usar óculos coloridos tranquilamente, tá? Porque eu entendo que é um medo da maior parte das pessoas de comprar um óculos colorido e achar que não vai conseguir usar. E achar que de repente ele vai ficar ali parado porque não vai combinar com nada. Mas isso, gente, é treino de olhar. Isso é experimentar. Por isso que eu falo, quem entra para minha turma da imersão, quem vira minha aluna, quem vira minha mentorada, só precisa de uma coisa: força de vontade, vontade para mudar. Se você quer mudar, a imersão é o seu lugar. Se você não quer mudar, quer ficar ali na mesmice, quer continuar comprando as roupas, abrindo para o armário, ficando insatisfeita, mas gastando, você não vai sair desse conceito, tá? Então são aspectos interessantes. Quando eu falo que não existe regra dentro da consultoria de imagem e estilo, é porque de fato eu não posso enquadrar nem encaixar vocês em nenhuma regra, em nenhum dado, porque vocês não são números, aqui não é matemática, aqui estamos falando de pessoas. Porém, quando a gente tem conhecimento, quando a gente está abertas a aprender, quando a gente está abertas ao conhecimento e ao conteúdo, quando a gente se educa, a gente tem liberdade de escolha e a gente passa a entender, inclusive, escolhas que a gente faz na nossa vida, que a gente às vezes já vem fazendo com o tempo e que nunca tinha se dado conta, porque é normal a gente se habituar a fazer sempre as mesmas escolhas ou fazer determinadas escolhas. Por quê? A gente fica com medo de ousar, né? A gente fica com medo de errar, então vai lá naquele mundinho que já é
conhecido. E quando a gente está abertas a aprender e a olhar além da caixa, a gente dá passos à frente, a gente vai de fato além, tá, gente? Então é isso que eu quero trazer aqui com vocês nos nossos encontros de toda quarta-feira, os nossos encontros ao vivo. Na nossa semana de desafio, vai ser uma semana de live, são 7 dias de aulas. A cada aula eu vou passar, vou ensinar aqui temas diferentes para vocês, tá? E além de ensinar temas diferentes, eu vou passar tarefas também para vocês colocarem em prática, porque eu quero que vocês se transformem. Por isso o nome é Transforme o Seu Estilo, tá? Não se esqueçam de se inscrever. Agora eu quero analisar com vocês algumas imagens que eu trouxe de modelos de óculos. Eu peguei aqui, eu consegui pegar no site da Amazon uma mesma modelo com várias armações de óculos diferentes. E aí eu achei ótimo, porque é legal a gente avaliar no rosto dela armações diferentes, tá, gente? Primeira coisa, eu quero que vocês olhem para o rosto dessa moça e me digam o que o rosto dela passa de mensagem, gente. O rosto dela é um rosto aí mais arredondado, é um rosto com linhas mais fortes. Não vou dar muita dica, não. Quero que vocês me digam o que o rosto dela passa de mensagem, pra gente primeiro fazer uma análise bem rápida, tá? Sobre o rosto dela, que é um rosto com bastante força. Rosto quadrado, isso aí. Quem falou? Jurema, parabéns. Então, assim, eu não posso encaixar o formato dela em um formato quadrado, tá? Mas a gente consegue ver que ela tem linhas retas em evidência, tá? Linhas bastante definidas no rosto. E isso já é uma mensagem bastante suficiente para a gente conseguir entender que é um rosto que passa bastante força. Alguém aí falou uma mensagem de brava, né? Então é um rosto muito forte. Além do que, ela também tem características de força nesse rosto. Ela tem a sobrancelha, além do formato, ela tem a sobrancelha também, que é uma sobrancelha um pouco mais grossa, mais definida, tá? Então são aspectos interessantes. Isso, muito bom, Rosa, traços mais masculinos, é isso aí. As minhas alunas são craques, já estão avaliando contraste, maravilhosas, já conseguem aí fazer várias avaliações. Muito bom. Então tá, gente, conseguimos identificar que ela tem um rosto com linhas retas em evidência e passa uma mensagem de força por conta disso, tá? Por vezes até transmitindo uma mensagem, um traço mais masculino, tá bom? Então vamos lá, as minhas alunas são as maravilhosas, usam aí as classificações certinhas. Então alguém aí já comentou que achou essa armação um pouco clara para o rosto dela, tá? Em termos de cor de armação. Em termos de formato de armação, esse formato, vocês reparem que ele é um formato que está mais ou menos repetindo as características dela. Então ele tem linhas aí um pouco mais quadradas também, né? E aí, gente, talvez não seja a melhor opção de armação, não só por conta da cor, mas também por conta de formato, tá? Vamos avaliar esse próximo formato aqui, gente. O que vocês acham desse formato? Vamos lá. Teve gente dizendo que achou ele infantil. Comentário interessante, tá? É porque realmente ele ficou um pouco desconexo. E aí a gente percebe que tem algo que não está funcionando, mas quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não entende, a gente não sabe exatamente por que tá errado, mas a gente consegue visualizar que algo aí tá um pouco fora do lugar, tá? Agora, vocês concordam que esse modelo de óculos já ficou melhor? Olha como ficou mais suave. Em termos de cor, gente, ele é até interessante porque em cima ele tem uma cor e embaixo ele tem outra cor, tá? Então, suavizou no rosto dela. Em relação a ser pequeno, não tem muito como dizer, né? Porque pra gente entender se realmente tá pequeno, precisava olhar ela mais de frente, entender melhor outros aspectos. Porém,
que o rosto ficou mais delicado e suave, acho que todas vocês concordam. Em termos de formato, ele já não é mais um formato quadrado, ele já tem uma linha levemente assim que puxa para cima. Também não chega a ser um gatinho não, tá? Ele não tem aquela linha inclinada, mas ele tem uma linha que já puxa um pouquinho mais aqui para cima, tá? Agora vamos avaliar esse daqui, gente. Olha como já muda, né? Olha como já muda bastante. Deixa eu botar o primeiro de novo. Ó, eles têm armações, formatos, no caso, bastante similares. Ó, esse e o primeiro, tá? O primeiro, ele ainda tem aqui a ponta um pouco mais marcada, mas eles são relativamente próximos. O que muda aqui principalmente é o que, gente? É a cor, né? Então no outro até teve gente falando que achou infantil, achei super coerente esse comentário e esse adjetivo, tá? De fato, ficou mesmo, tá? E esse daqui a gente já vê que ele de fato fica melhor, né? Até em relação a ser pequeno ou grande, esse em relação ao tamanho, esse realmente parece estar mais coerente e mais adequado, tá? Então, ó, tô vendo que vocês estão concordando, vocês são maravilhosas, estão muito bem treinadas, hein? Estão conseguindo observar, parabéns, isso aí. Tudo isso é observação, é treino, é a gente conseguir entender e avaliar todos esses detalhes, tá? E aí vocês conseguirem trazer essas informações e aplicarem na vida de vocês. Esse é meu objetivo aqui, tá bom? Olha que legal, essa parece mais aberta para conversa, intelectualidade. Olha como muda, né, gente? Como o óculos é capaz de transmitir mensagens. Isso é muito importante. Quem usa óculos de grau no dia a dia, avalie a sua armação, veja se realmente essa armação está coerente, tá? Se você está satisfeita com ela, porque o óculos de grau, ele vai além de um acessório que nos enfeita, ele é algo que faz parte de você, tá? Se a armação fosse mais clara, a gente tem aqui uma pergunta, provavelmente, se fosse muito mais clara, poderia ser pouco para ela em termos de cor. Agora, se fosse uma outra cor, por exemplo, aí eu vou mostrar o próximo, tá? Vou mostrar aqui. Ó, aqui já muda o modelo, tá? E a gente já muda a cor também, para vocês verem que existem sim opções de cores que vão funcionar no rosto dela. Essa cor ficou muito boa, tá? Ficou bastante interessante e coerente. E aqui já é um outro formato de óculos, mas arredondado embaixo e com uma leve linha inclinada na ponta, tá? Então aqui a gente já tem um óculos aí com linhas mistas, mas que tá bem coerente também, tá, gente? Tá bastante adequado. Tô vendo que vocês estão gostando. E olha como o vermelho, o que o vermelho traz de mensagem? Traz uma mensagem de poder. O vermelho é uma cor extremamente relacionada a poder, mais do que o preto. O preto muitas vezes traz uma mensagem de distanciamento, tá? Então é importante a gente observar também as mensagens por trás das cores. A gente tem uma live salva já aqui sobre a psicologia das cores, tá? Ah, muito legal, Elaine. Achei que a cor trouxe um ar de criatividade. Isso mesmo, além do vermelho ser uma cor de poder, então não deixa de tirar esse certo status, vamos dizer assim, né, de mulher forte, decidida, também traz um ar de modernidade. Então olha que equilíbrio bacana, né, porque a gente busca também trazer um pouco de jovialidade, de modernidade, então a gente sair, por isso que eu falei, ó, que a primeira coisa que eu perguntei, quem aí, gente, tem preto e marrom de óculos, né, seja no óculos escuro, em geral, é sempre no óculos escuro, mas é muito comum também no óculos de grau, tá? E aí, aqui, gente, quem perguntou em relação à cor, né? Olha quando a cor já vai para um outro oposto, é o extremo oposto ao preto. O preto é a mais escura das cores e aqui a gente vê uma opção com óculos transparente, né? E aí já muda totalmente, né? A proposta, já é realmente aí o lado oposto. Olha a Daniela, minha xará, falando que a armação do óculos de grau é roxa. Uau, Dani, quero ver, hein? Depois posta lá no direct, me marca, tá?
que eu quero ver. Deve ser bem interessante. Esse daqui, gente, apesar de ser extremamente leve, né, um óculos que realmente ele quase não aparece, porque traz muita transparência, ele também não traz tanto aquela mensagem de poder. Então, desses todos que eu mostrei para vocês, não seria, por exemplo, se ela fosse a minha cliente, não seria a primeira opção, tá? É um óculos que, na verdade, qual é o objetivo dessa armação? Praticamente sumir. Pode até ser interessante, dependendo do que você está buscando. Então, por isso que primeiro precisa entender quais são os seus desejos de imagem, tá? Tudo isso é muito importante. Realmente, esse óculos dá uma sensação de apagar um pouquinho, tá? Então, gente, olha só, a gente precisa levar em consideração o formato do óculos, as linhas desse óculos, para que elas estejam coerentes com as linhas do nosso rosto. A gente precisa prestar atenção na cor dessa armação, tá? Olha que interessante. Ótimo comentário, gente. Amo as nossas trocas porque vocês são inteligentíssimas. Me lembra óculos de proteção de trabalhos, é verdade, eu nem tinha feito essa associação, mas como vocês sabem, eu sou engenheira química, trabalhei por muito tempo em laboratório de química, inclusive eu fiz um mestrado com pesquisa em química e usava exatamente esse óculos, então correta a sua observação, tá? E aí, gente, são associações que a gente vai fazendo também e que fazem com que a gente goste ou não goste, né? Porque gosto também é muito pessoal. Por exemplo, tem pessoas que não usam verde com rosa porque associa a escola de samba Mangueira aqui do Rio. Eu, por exemplo, já acho verde com rosa lindo e não me faz pensar na Mangueira, isso não me incomoda. Então, algumas observações, elas são muito particulares, é importante, por isso que eu falo sempre, avalie os seus desejos de imagem, avalie o seu estilo, avalie os seus gostos, avalie as suas referências, porque não sou eu, consultora, que vou chegar já com uma bandeja e uma resposta para vocês. Mesmo no atendimento individualizado, eu não chego com uma resposta para nenhuma cliente. Por quê? Eu não estou lidando com crianças, eu estou lidando com adultas. Eu quero que vocês pensem, façam as escolhas de vocês, escolhas assertivas. Por quê? Quando termina a consultoria ou quando termina a imersão, eu tenho certeza que vocês estão prontas para voar, que eu consegui dar a minha melhor entrega, o meu melhor conteúdo, o melhor que eu tenho dentro de mim em termos de ensino, para vocês terem a capacidade de pegar todas essas informações e com elas vocês deslancharem. Quando eu entrego na bandeja para vocês, olha, o seu rosto é assim, então sua armação de óculos é assado. E aí, daqui a um ano, você de repente já enjoou dessa armação de óculos e não sabe mais o que fazer. Não sabe qual armação você vai buscar, não sabe qual cor você vai buscar, não sabe o que você está querendo transmitir. E aí, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Por isso que quando eu falo que eu não trabalho com regras, é nesse sentido de fazer vocês pensarem, tá bom? Então, fico feliz que vocês tenham gostado desse exercício, dessa análise. É muito importante a gente observar, tá? A gente observar exemplos, entender. E aí, gente, é muito importante também a gente avaliar. A Rosa tá fazendo um comentário aqui, mas antes disso, avaliar antes de tudo as nossas preferências, né? E como que é a nossa vida, como é o nosso dia a dia. Você usa o óculos o dia inteiro? Você usa só para leitura? Tudo isso é importante, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de uma escolha de uma armação, tá? E no caso do óculos escuros, no óculos escuro a gente tem uma possibilidade maior, assim, de ousar, de escolher armações diferentes. Para o óculos escuros, esse sim entra mais como um acessório, assim como um colar e um brinco entra. Não é um item que você usa o dia inteiro, você usa só durante o período que o dia tá claro, você usa quando o sol tá mais forte, enfim. Então, ele tem aspectos diferentes do óculos de grau. E aí é legal levar em consideração também, né, não só tudo isso que eu já comentei, de formato, cor, etc., mas também o material do óculos. Por exemplo, um material que seja assim, uma resina, né, enfim, plástico não, né, gente, mas uma resina ou algo similar,
é maravilhoso para a gente usar em ambiente de praia, de piscina. Por quê? É um ambiente que a gente vai suar, é um ambiente que a gente passa protetor solar, a gente passa protetor sempre. Mas quando a gente tá na praia, a gente tá com protetor e tá ali no sol, tá embaixo da barraca e tá suando, tá transpirando. Então é importante levar isso em consideração. Você não vai com uma armação de metal, por exemplo, para praia, até porque o metal ele pode oxidar. Então, ir com Ray-Ban, aviador, por exemplo, de metal para praia, não considero mais adequado, tá? E aí é legal pensar também, óculos de sol, em geral a gente gosta de ter mais de um, né? Então é bom pensar um óculos para cidade e um óculos para um ambiente tipo praia. E aí eu tenho esse outro meu aqui também, que ele é de resina também, e é o óculos que eu sempre uso, assim, quando eu vou caminhar, por exemplo, que aí eu sei que eu vou transpirar, vou ficar com o rosto suado quando eu vou pra praia. Então, assim, semana que vem eu vou fazer uma viagenzinha de praia. Estou já ansiosa aqui montando os meus looks e a minha mala. Eu vou levar esses aqui que são de resina. Apesar de amar esse meu, ele, além de ser todo de metal, ele tem a lente clara. Então, ele não é o óculos mais adequado para uma viagem que eu sei que eu vou estar mais exposta ao sol. Esse aqui é um óculos mais de cidade, tá? Esse é um óculos que eu uso mais em São Paulo, uso aqui no Rio, é um óculos mais urbano, vamos dizer assim. Esse daqui e o verde, por exemplo, e outros que eu tenho ali, é que eu trouxe aqui os meus favoritos atualmente, né? Eu adoro óculos, gente, tenho alguns. Esse daqui também é legal para ambiente de praia, porque daí depois você voltou da praia, lavou e tá tranquilo, né? Não tem risco de oxidar. Esse daqui, ele fica bem certinho no meu rosto, né? Eu sei que é um modelo que vocês adoram, porque sempre que eu mostro nos stories eu recebo um monte de comentários. Então prestem atenção também no material, tá, gente? Isso é muito importante. Tereza, muito legal o seu comentário. Combinou com o look, combinou mesmo. Viu o roxo com rosa, ficou muito bonito. Agora o amarelo também combinou, né? E não é à toa que o rosa combinou e o amarelo também combinou. Isso a gente aprende quando a gente tem a aula sobre círculo cromático e combinações de cores. Quem é minha aluna aí também sabe por que o rosa e o amarelo funcionam muito bem, tá, gente? Nada é por acaso. Então, quando eu falo que não tem regra, é porque eu não quero encaixar ninguém, mas a gente precisa sim entender o por trás disso tudo, tá? A gente entender o que existe aí de técnica para daí se apropriar da técnica e conseguir usar no nosso visual, tá bom? Gente, eu quero saber se a Dedé Dantas e a Valéria Santos, que me mandaram mensagem lá no direct, estão por aí, se elas estão ao vivo, porque eu quero convidar 2 seguidoras para receberem consultoria gratuita comigo. Sempre que dá, eu faço isso na nossa live aqui de quarta-feira, tá? Então, se vocês tiverem, me deem um olá. Gente, eu adorei ficar com esse óculos aqui, ó. Ele é lente clara, então ele não atrapalha em nada, né? Mesmo estando de noite, como eu tô com essa luz aqui, ó, no meu rosto, acabou funcionando muito bem. E, de fato, eu adoro o modelo dele. Eu acho um modelo bem cool, assim, bem moderninho, né? Bem bacana, bem jovem também. Então, vamos ver. Se elas não estiverem, eu vou dar a oportunidade de quem tá aqui falar um quero. E aí eu vou convidar, tá? E aí eu vou convidar aí quem quiser para entrar ao vivo. Gente, quem quiser, então me manda um quero, escreve um quero aqui, gente. Só falando de novo, Dedé Dantas, que me mandou hoje uma mensagem mais cedo, e a Valéria Santos, que também mandou uma mensagem. Como elas não apareceram, Van, eu vou tentar chamar você. Vamos ver se vai. Van, estou te chamando. Já enviei a solicitação. Pro meu tipo de rosto, é melhor óculos quadrado, redondo, Bom, já bochechudo. tô vendo aqui rapidamente, consigo ver que você tem um rosto mais redondinho, né? É, Então, não consigo definir também, mas me parece seu rosto mais redondinho. Eu iria para uma armação mais quadrada, de linhas retas ou linhas inclinadas. Eu evitaria o arredondado, tá? Porque é, sempre que a gente repete, eu fale. gosto de óculos redondos.
Ó, viu? É muito importante a gente também seguir a nossa intuição, né? A nossa intuição, ela nunca é à toa. Não é à toa que você não gosta de óculos redondos em você, sabe? Então é muito importante a gente se conhecer também e ouvir os nossos gostos e a nossa intuição, Aham. tá? Tá ok. Então tá bom. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Gente, olha só, quem quiser, quando entra ao vivo, quando vocês aceitam, vocês aparecem aqui, a imagem de vocês aparecem. Então, só falam quero quem realmente quer aparecer, quem não tem vergonha, porque tem gente que não gosta, eu super entendo, não tem problema nenhum, tá? Tem gente que não gosta, fica com vergonha, ela acabou de chegar do serviço, não tem problema mesmo. Agora, só dá um ok aqui, só falam quero. Quem quiser mais uma, eu posso chamar mais uma aqui para entrar, tá? Manda aí um quero que eu posso convidar você para você receber aqui a minha consultoria e o meu comentário, o meu aval aí sobre você, tá? Gente, se tiverem mais dúvidas também relacionadas a óculos, a estilo, podem mandar aqui, tá? Mandem para mim. Eu uso óculos de grau também. Tá. E eu gosto muito, porque o meu rosto ele é bem redondinho, né? Uhum. E eu gosto muito daquele modelo, o aviador e aquele mais gatinha, que tem Uhum. um puxadinho assim. Mas é muito difícil achar umas armações assim que a gente bate o olho e a gente gosta, né? Que a A armação é uma coisa que gente. não é fácil. Tem que experimentar, tem que ter tempo, sabe? É uma coisa que precisa de uma atenção mesmo. Você tá com eles aí à mão para que você possa colocar? É esse aqui, ó. Que eu gosto, tá vendo? Dessa modernidade dele, desse trabalhado Ah, eu dele. gostei também. Olha, a gente já bate o olho e já vê que é um modelo que traz modernidade. E a armação dele não é uma armação muito fina, né? É uma armação que tem uma espessura um pouquinho maior. Também não chega a ser muito grossa, né? Não é uma espessura intermediária. Fez um Uhum. contraste aí com o seu rosto, passa bastante mensagem de criatividade. Pois é, mas aí você acha legal, quando a gente não acha uma armação legal, porque essa daqui é minha, já é antiga, já tá na hora de eu trocar, pegar óculos de sol e transformar aquela armação em óculos de grau? Se for possível fazer a troca da lente, não tem problema nenhum. Pode fazer Pois é, isso sim. porque eu acho legal os de sol, os de grau, Uhum. geralmente eu não acho um legal. Entendi. É porque de sol tem mais modelos, né? Tem mais modelos modernos. Já vi que você gosta de uma modernidade. Olha como o óculos fala muito sobre a gente. Eu não sei o seu estilo, eu não te conheço. Primeira vez que a gente está tendo contato aqui. Porque algumas Verdade. a gente vai conhecendo com o tempo, a gente conversa no direct, né? Mas já me parece que você tem um estilo que deve tender para o moderno, para o criativo, senão você não ia trazer essa armação de óculos. Eu adoro óculos, tanto de sol e o de grau por necessidade. Mas é Aham. muito difícil mesmo achar uma armação diferente, que a gente bate e gosta e que acha que combina Sim. com a gente, né? E meu rosto é Sim. redondinho, né? Sim. Em relação ao aviador que você comentou, quando você já Uhum. sabe que seu rosto ele é mais arredondado e você usa um óculos com formato arredondado também, você acaba realçando essa característica, entendeu? Por isso que o Aham. gatinho ele faz um equilíbrio interessante com o seu rosto. É o que eu realmente É uso o que você mais, né? sente, né? Mas eu acabei pegando o aviador por falta de opção legal de Entendi. armação. É E o complicado. aviador, ele é óculos de grau mesmo. É, já Legal. tem já o óculos de grau. Não tinha antigamente, né? Hoje Aham. já tem a armação do óculos de grau para o aviador. Sim, sim. Ah, legal, bacana. Mas eu iria para algo similar a esse seu, assim, algo dentro desse universo, né? Não precisa ser exatamente essa armação, mas esse gatinho eu achei que ele ficou bem interessante no seu rosto, porque ele ajuda a puxar assim o olhar para cima, sabe? Aham, verdade. Ai, que bom. Tá bom? Fico feliz. Prazer Prazer, conhecê-la. obrigada pela participação. Foi Tá. ótimo. Um Beijo, tchau. beijo, tchau. Ariana, então, muito legal.
bem-vinda, viu? Tô vendo aqui que vocês deixaram vários comentários. Esse momento de troca é super importante, porque aí eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais de vocês, de entender as escolhas que vocês fazem. E a experiência de uma, com certeza, ela vira, então, informação para as outras, tá? Então, é muito importante essa troca. Por isso que eu priorizo muito de convidar vocês a entrarem aqui ao vivo comigo, tá bom? Quem tá perguntando a minha paleta, eu sou verão claro, tá? Vocês falaram da caixinha. Eu sou verão claro, não sou inverno, tá? Mas às vezes uso sim um pouco de cores de inverno, principalmente no vídeo, quando eu quero trazer mais impacto visual. Gente, agora esses tons eles estão bem dentro do meu verão, tá? É o mais escuro que eu chego, é isso daqui, mas estão no meu verão sim. Gente, muito obrigada pela participação, então. Uma boa noite. Essa live vai ficar salva. Qualquer dúvida adicional, interajam lá na nossa caixinha de perguntas, nos stories diariamente. A gente sempre tem muito conteúdo lá, tá? Obrigada pela participação.